sou a Almoça Nerd e seja bem-vindo para o primeiro vídeo de 2024. O ano mal começou e eu já tô pessimamente acostumada. E vocês? Vocês já desistiram das suas promessas de ano novo? Ou ainda estão tentando cumprir as metas de sempre? Se aplicar na escola, entrar pra academia, fazer dieta, ser uma pessoa melhor? Já pararam pra pensar por que a gente faz promessas no fim de ano? Talvez seja porque a gente tende a enxergar um ano como um período muito grande que passou, e faz a gente perceber quanto tempo já passou e quanto tempo ainda temos à frente para viver. Porém, apesar de sempre pensarmos no ano novo como tempo de renovação, a maior parte de nós acabamos voltando para o mesmo lugar. Será porque não podemos mudar a nós mesmos? Ou porque não queremos? A famosa escritora Clarice Lispector costumava dizer que não adianta dar um ano novo, porque logo eles já estão quebrando. Talvez a gente tenha essa mania de prometer mudar a vida quando percebemos que o tempo passou, mas nós acabamos não fazendo nada porque a gente percebe que a vida realmente não muda de um jeito pro outro. Entra ano e sai ano, a nossa vida fica presa na mesma rotina. Acorrentamos as limitações da nossa própria vida, nos sentimos desanimados de correr atrás da mudança que nós desejamos. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um homem que também não viu o tempo passar até ser tarde demais. Nós vamos refletir sobre o conto O Feiticeira Ruiva, de Francis Scott Key Fitzgerald. Então, se você gosta de jogar livros para o teto e dançar em cima de mesas no restaurante, já clica aqui embaixo e se inscrever enquanto rola a vinheta. Imagine que você pudesse fazer o que quiser, sem restrição de tempo, dinheiro ou moralidade. O que você faria? Pensou? Ótimo. Então agora me responde. O que te impede de realizar esse desejo? Eu tenho certeza que todos nós temos uma vida ideal que desejamos conquistar. O protagonista do conto O Feiticeira Ruiva é uma pessoa que também tem esse desejo. Esse conto fantástico, de Francis Scott Key Fitzgerald, um dos maiores escritores americanos da história, é sobre a brevidade da vida e da importância de viver ao máximo. O protagonista é Merle Granger, o funcionário de uma livraria qualquer de Nova York. Ele é um homem comum, um homem honesto, dedicado, pobre, mas trabalhador. Quando a história começa, ele ainda é um jovem no primeiro emprego, sonhando em construir uma vida para si mesmo, conseguir um pouco de dinheiro, casar com uma garota legal, ter uma porção de filhos e etc e tal. Enfim, em todos os sentidos, Merle é uma pessoa genérica e normal. No entanto, existe uma única coisa estranha e curiosa na vida dele, que são as visitas de uma mulher ruiva que ele não sabe o nome. Merle não sabe o nome dela, mas sente muita curiosidade sobre quem é ela, pois ela vive entrando na loja, vasculha algumas prateleiras de livros, às vezes conversa com alguém, mas depois vai embora sem comprar nada. Impressionada pela beleza e elegância dela, Merle vive observando sempre que ela entra na loja, sem nunca conseguir coragem para falar com ela. Até que um dia, a própria mulher ruiva começa a falar com ele. Com algumas risadas e brincadeiras, a garota o envolve em uma conversa amigável, revelando uma personalidade provocante e selvagem. Aleatoriamente, a mulher pega um livro e atira no teto da livraria, e ele fica preso nas luminárias do teto, o que faz ela rir. Como se fosse uma criança, ela continua a jogar livros no teto para tentar prender a luminária. Por um momento, Merle fica em dúvida sobre o que fazer. Afinal, a mulher está bagunçando a livraria, fazendo muito barulho e correndo o risco de estragar as lâmpadas. Se seu chefe ver, ele pode ser repreendido ou até despedido. Só que, contaminado pela alegria e despreocupação da mulher ruiva, Merle passa a jogar livros também. Eles ficam fazendo isso por muito tempo, até as luminárias ficarem tão cheias de livros que despencam no chão e se quebram, praticamente fazendo chover livros dentro da loja. Mas nenhum dos dois se importam, presos naquele momento espontâneo como duas pessoas que não têm responsabilidade nenhuma. Depois de rirem muito, a mulher se despede e sai da loja. Esse momento é importante na vida de Merle, fazendo ele ter uma reflexão sobre a sua vida. Aquela mulher apareceu do nada, e com um gesto selvagem, ela bagunçou a loja inteira sem se importar, enquanto ria. Ela tinha uma impulsividade e alegria pela vida que poucas pessoas podem ter. Isso fez Merle pensar sobre como ele próprio vive. Como Fitzgerald descreve a cena, gostaria de contar-lhes de que maneira Merle, tendo visto de que modo a beleza encara a sabedoria dos anos, entrou no pequeno compartimento do Sr. Moonlight Crew e renunciou, sem pestanejar, ao seu emprego, saindo, depois, para a rua, como um homem melhor e mais nobre. E o que é mais, sentindo-se cada vez mais irônico. A verdade, porém, é muito mais corriqueira. Merle Granger ficou parado a observar as ruínas da livraria, os volumes destruídos, os frangalhos de seda que restavam do abajur carmesim, as cintilantes cristalinas dos vidros quebrados que jaziam em iridescente poeira por toda a loja. Depois, dirigiu-se a um canto, onde era guardada uma vassoura, pôs-se a limpar e a realocar as coisas em seus lugares, e tanto quanto possível restaurar a livraria, fazendo-a retornar à sua antiga condição. Ou seja, apesar da epifania sobre como a vida pode ser mais divertida e prazerosa sem as preocupações mundanas, Merle resolve ignorar esse sentimento, essa realização que ele tem sobre a vida. Ele apenas abaixa a cabeça, limpa a loja de novo e vai acertar as contas com o chefe para pagar as
estragos que fez. Eu acho que daria pra dizer que esse conto capta perfeitamente o sentimento de fazer uma promessa de ano novo, tentando melhorar a nossa vida, só pra esquecer alguns meses depois porque a preocupação da vida sufoca nossos sentimentos. É como se todos os anos, aliás, todos os minutos da nossa vida, a gente tivesse uma chance de parar e apenas jogar os nossos problemas no ar, mas a gente perde essa chance. Então a história corta pra uma cena de um ano depois. Merlin ainda trabalha na livraria, mas nunca mais viu a feiticeira ruiva, como ele passou a chamar a mulher. Se esquecendo dela, Merlin começa a namorar uma outra cliente da livraria, chamada Olive Masters, uma garota completamente oposta à mulher ruiva em todos os aspectos. Ela é uma boa moça, honesta e delicada. Eles se dão bem, e eventualmente Merlin decide pedir em casamento quando eles estão jantando em um restaurante caro. Enquanto eles estão fazendo os planos sobre o noivado, Merlin percebe que a mulher ruiva que ele conheceu antes está sentada em outra mesa. Ela está vestida de forma sedutora e provocante, e está bêbada. Sem perceber, ela fala e ri muito alto, incomodando todos os outros ao seu redor. Ela incomoda tanto que o garçom tem que pedir que ela faça menos barulho. Se a mulher que já era impulsiva, sóbria, bêbada, que ela não vai ficar mais fácil, né? Quando pedem pra ela falar mais baixo, é que ela enlouquece de vez. Ela passa a cantar muito alto, sobe em cima da mesa e começa a dançar feito maluca, fazendo um escândalo no restaurante que envergonha todo mundo. Exceto Merlin, que fica fascinado pela mulher e sua ousadia. Como se fosse seduzido pela sua vivacidade, Merlin continua olhando pra ela e pensando nela, mesmo quando Olive o arrasta pra fora, ofendida com a atitude da outra. Livre do feitiço daquela sereia ruiva, Merlin se joga nos planejamentos do casamento assim que consegue, se casando com a garota mais passiva e decente, Olive, como se temesse que se não casasse agora, nunca mais casaria. É bem óbvio que o Merlin aqui mais uma vez estava encantado pelo modo de vida da mulher ruiva, mas de novo, ele não tem coragem pra agir sobre esse pensamento e sufoca ele com os afazeres da vida cotidiana. Em pouco tempo, Merlin e Olive se casam e se acomodam em uma vida simples e sofrida. 3 anos depois, os dois têm um filho, Arthur. Merlin chega aos 30 e poucos anos parecendo ter tudo aquilo que a maioria das pessoas desejam. Ele é o gerente da livraria agora, então tem reconhecimento no trabalho e ganha o suficiente para viver bem. Ele tem uma boa esposa e um filho que ele ama. Parece uma vida boa, que qualquer um ia querer, não é? Mas, estranhamente, Merlin se vê achando sua vida muito devagar e enfadonha, mas não sabe o que fazer para melhorar, então apenas vê seus dias passarem. Com o passar do tempo, Merlin acaba esquecendo a feiticeira ruiva e apenas vive a sua vida. Ele vive com sua esposa, cria o seu filho, eventualmente assume a livraria quando o dono morre. Uma vida digna e perfeitamente normal que ele vive o bastante até esquecer que um dia desejou outra coisa. Certo dia, ele já é um idoso, de 65 anos. Ele, por fim, reencontra a feiticeira ruiva, que novamente visita a mesma livraria que visitou quase 40 anos atrás. Mesmo idosa, fraca e triste, a feiticeira ruiva ainda parece ter o mesmo impulso juvenil que tinha antes. Surpreso, mas velho demais pra se importar com qualquer coisa, Merlin finalmente toma coragem de falar com ela. Sabe, eu a invejo, diz ele. Costumava pensar, a princípio, que a senhora não era uma pessoa de carne e osso. Percebo que, numa certa noite em que a senhora dançou em cima de uma mesa, a senhora não encarnava senão meu anseio romântico por uma mulher bela e perversa. Merlin confessa à mulher o quanto ele a desejava, não apenas como um homem deseja uma mulher, mas como um modelo de vida. Ele sentia inveja do modo de vida dela, de viver sem responsabilidades e preocupações diárias, vivendo cada dia como se fosse o último. E Merlin percebe amargamente como ele se sente arrependido pela vida que ele viveu. Como a aparente felicidade que ele conquistou não era o que ele queria. Assim que a conversa acaba, a mulher vai embora e eles nunca mais se veem. Mas o impacto que aquele encontro teve nele continua. Isso porque conhecer a mulher fez Merlin repensar a vida e tudo que ele viveu. Como ele se preocupou demais com coisas insignificantes, como ele se apressou para se desapegar de coisas que desejava e apressar outras coisas porque achava que era ali que ele tinha a sua felicidade, por fim, o conto termina com uma reflexão deprimente. Mas já era tarde demais. Ele enfurecera a providência, resistindo a demasiadas tentações. Não lhe restava senão o céu, onde encontraria somente aqueles que, como ele, desperdiçaram os bens da terra. A moral dessa história é bem óbvia. É sobre a importância de viver o quão intensamente você puder, porque a vida passa rápido. Merlin representa uma pessoa que se preocupa com objetivos comuns e rotineiros da vida, como trabalho, casamento, paternidade, o que não são planos ruins por si só, e são questões importantes da vida. Mas não são tudo, e esses objetivos a longo prazo podem sufocar o prazer da vida. A feiticeira ruiva, ao contrário, representa um estilo de vida mais hedonista e imediatista. Ela faz o que quer quando ela quiser, sem se importar com as consequências. Na Grécia Antiga, havia uma escola de filosofia chamada Epicurismo, fundada pelo filósofo Epicuro, que era uma corrente de pensamento que dizia que o sentido da vida era buscar prazeres moderados para alcançar a felicidade durante esses picos de prazeres, o que combina muito com o caráter dessa personagem. Porque o segredo para se viver uma vida boa é entender isso. A felicidade, não importa qual caminho você siga, não vai durar para sempre, porque a felicidade não é um resultado, mas sim um estado temporário da mente. Então, enquanto projetos mais importantes de longo prazo, como formar uma família e arrumar um emprego, precisam de atenção,
O prazer maior da vida está nas alegrias simples que não podem ser encontradas nas expectativas da sociedade. A vida de ninguém vai ser apenas prazer e alegria o tempo todo, mas se você tem um desejo ou uma vontade passageira, saciar ela pode te trazer momentos de prazeres momentâneos que você vai valorizar mais tarde. E, assim como disse Fitzgerald, você aproveitará os bens da terra. Muito obrigada por assistir até aqui, espero que tenham gostado. Clique em inscrever-se, deixa o like e, se quiser mesmo me dar uma força, me siga nas minhas redes sociais. Tamo junto, amo todos vocês, obrigada por me assistir de novo. Moça Net, desliga, tchau!